Salve, salve, minha gente, como é que vocês estão? Sobrevivendo e resistindo a esse período de quarentena forçada, de isolamento social, importante para a gente combater os efeitos potencialmente catastróficos para a população mais vulnerável dessa pandemia do coronavírus. Então, senhores, então, senhoras, a gente vai conversar hoje sobre um tema bastante importante da história do Brasil, que é a crise da escravidão. A gente vai trocar uma ideia sobre o período do Segundo Reinado e o problema da mão de obra. Mais uma vez, nós vamos fazer uma aula temática do Segundo Reinado. Isso quer dizer que a gente vai entender a questão da mão de obra durante todo o período do Segundo Reinado, indo lá de 1840, o início do Segundo Reinado, até 1889. Mas nesse caso em especial, que é a questão da mão de obra, a gente não vai ficar só nos limites do Segundo Reinado, não. Eu vou ir um pouco mais para trás e nós vamos chegar até 1888. Todos nós sabemos que a abolição da escravidão no Brasil aconteceu com a Lei Áurea em 1888. Para ser mais preciso, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, representando o imperador Dom Pedro II, que estava licenciado do trono por problemas de saúde, assinou, com sua bela caneta dourada, a chamada Lei Áurea, a Lei de Ouro, que aboliu a escravidão no Brasil. Claro que nós sabemos, se não sabemos, deveríamos saber, que o Brasil, nessa época, não era uma monarquia absolutista. Então, a Lei Áurea não saiu da cabeça da princesa Isabel. Houve um processo de elaboração no parlamento brasileiro desse projeto de lei, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, depois foi aprovada pelo Senado brasileiro, e aí passou pela sanção da princesa Isabel, que confirmou a lei no dia 13 de maio de 1888. Essa data marca o fim oficial da escravidão no Brasil, mas o movimento negro não reconhece essa data como efetivamente uma data decisiva para o significado da libertação da população afrodescendente das garras e das correntes da escravidão. Na verdade, o movimento negro costuma valorizar muito mais o 20 de novembro, que é a data que marca o assassinato, a morte de Zumbi dos Palmares, um símbolo da resistência negra à escravidão mercantilista branca na colonização brasileira. Porém, é indubitável que a Lei Áurea é um fato importante, mas nós que vamos estudar a história, nós precisamos saber disso aqui, ó, que a escravidão no Brasil não foi um acontecimento repentino, não foi um fato que aconteceu de repente, mas sim, a escravidão passou por todo um processo de decadência, de crise e enfraquecimento durante todo o século XIX. Então, se nós queremos realmente entender o declínio da escravidão no Brasil, nós temos que ter em mente um cenário que é muito mais amplo do que simplesmente a Lei Áurea em si. A Lei Áurea é o ponto culminante e nem é o ponto mais importante de um processo mais amplo. Veja aqui que neste pequeno sumário de datas, fatos e leis importantes do Brasil no século XIX, eu vou destacar algumas coisinhas que a gente já conversou em outros momentos na nossa discussão sobre o Segundo Reinado, algumas leis que já passaram pela nossa conversa. Mas dá uma olhada nisso então, pausa o vídeo se você quiser, anota esse sumário, deixa ele prontinho aí na sua mãozinha para você conseguir ver que eu estou mostrando ele para você agora exatamente para que você tenha ele em mãos. Tira uma foto, copia no caderno, faz qualquer coisa, mas volta para cá. O que nós vamos fazer é um negócio um pouco diferente, tá bom? Eu não vou ficar preso àquelas leis, não. Eu vou fazer a narrativa do processo de declínio da escravidão no Brasil. Então, para entender esse processo, nós temos que entender o seguinte. A decadência da escravidão no Brasil tem muito a ver com a pressão da Inglaterra. E tem a ver também com o movimento abolicionista. Então, nós vamos discutir esses dois elementos. As transformações na sociedade brasileira que vão enfraquecendo a escravidão e as transformações na economia do mundo que vão enfraquecendo a escravidão no Brasil. Vou começar pelas transformações na economia do mundo, beleza? Então saibam, o que eu vou falar agora para vocês tem a ver com um olhar
um fator, um processo específico que vai se juntar com outros para contribuir com o declínio da escravidão. Então vamos lá. Olha o esquema comigo. O primeiro fator importante para a gente entender a abolição da escravidão no Brasil é entender o processo de decadência do tráfico negreiro, né? O fim do tráfico negreiro, que se materializa na Lei Eusébio de Queiroz de 1850, mas é um processo longo e lento. Então, vamos olhar para este processo de abolição do tráfico negreiro. Pois bem, a Inglaterra, desde o começo do século XIX, queria abolir a escravidão já, né, no mundo inteiro, começando pelas suas próprias colônias. Então, a Inglaterra fez, logo no início do século XIX, uma lei para abolir a escravidão, para abolir o tráfico negreiro para as colônias britânicas. Depois, por volta aí de 1826, a Inglaterra fez uma lei para abolir a escravidão em todos os territórios sob a administração do Império Britânico. E, ao mesmo tempo que a Inglaterra, o governo inglês, potencializa esse movimento abolicionista e anti-tráfico negreiro, a Inglaterra, dentro dos seus territórios, a Inglaterra também vai fazer a mesma pressão para fora, tentando forçar o fim do tráfico negreiro e a abolição da escravidão no mundo inteiro. Agora, a gente precisa saber que a Inglaterra era, até o início do século XIX, o país onde viviam os maiores traficantes de escravos do mundo. A Inglaterra tinha uma rede de tráfico negreiro muito rica e muito próspera economicamente. Então era um comércio absolutamente espúrio, né? Comércio desumano, mas era um comércio lucrativo pra caramba. E aí a minha pergunta é, dentro do capitalismo, da racionalidade econômica do capitalismo, por que 3 séculos de tráfico negreiro vão ser abandonados pela Inglaterra, a maior traficante de escravos do mundo, no início do século XIX? Isso tem a ver com 2 fatores. Claro que um fator é a questão humanitária, é a questão da pressão política, é a questão do desenvolvimento e do desdobramento do pensamento iluminista, do pensamento liberal, que considera o direito à liberdade individual como um bem fundamental do ser humano. Então, a tendência é que a ideia do direito à liberdade individual se expanda e alcance também as populações escravizadas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, há alguns dados que relativizam essa preocupação humanitária e de liberdade humana envolvida na atitude da Inglaterra em combater a escravidão e o tráfico negreiro. Porque, veja bem, o século XIX é a fase em que vão se desenvolver as principais pseudociências e teorias racistas do mundo. A eugenia, por exemplo, que é a ideia da superioridade da raça branca, de origem ariana, caucasiana, europeia, é uma falsa ciência que vai se desenvolver durante o século XIX. E em todas as potências capitalistas, a ideologia do racismo era muito forte nesse período. Então não dá para dizer que os ingleses reconheceram a humanidade da população negra e combateram a escravidão e o tráfico negreiro pelo bem da libertação e pelo bem da emancipação da população negra no mundo. Se fosse verdade, as teorias racistas não teriam tanta penetração nas sociedades capitalistas europeias, inclusive na Inglaterra, e não teriam tanta penetração ideológica nos governos europeus do século XIX. Então a gente relativiza um pouco a questão humanitária, apesar de reconhecer que ela existe e ela não é pouco importante. Só não é determinante. O que é determinante realmente é a questão econômica. E qual é a questão econômica? A Inglaterra era a maior potência industrial do mundo. E a Inglaterra estava num processo de expansão tecnológica e industrial muito forte nesse período. E o que a Inglaterra precisava para continuar nesse caminho da expansão industrial e da expansão tecnológica do capitalismo do século XIX? Precisava de 2 elementos. Capital de investimento, mercados consumidores. Ou seja, a burguesia industrial inglesa precisava de um volume maior de capital para investir na expansão econômica e precisava de mais mercados consumidores, não só na Inglaterra e suas colônias, mas ao redor do mundo todo, mais mercados que consumissem produtos ingleses, cada vez produzidos em quantidades cada vez maiores. Então a Inglaterra precisava escoar essa produção e ter mercado consumidor suficiente.
O desdobramento disso, então, qual é? Ora, a Inglaterra lutar pelo fim do tráfico negreiro e fim da escravidão no mundo inteiro significa a Inglaterra defender o fim de trabalho não remunerado. Então, à medida em que a escravidão acaba, os trabalhadores se tornam livres, eles vão ser remunerados. E sendo remunerados, eles vão ter grana. Tendo grana, eles se tornam consumidores. Se tornando consumidores, são potencialmente clientes que vão comprar produtos industriais ingleses, gerando um crescimento econômico para a indústria inglesa. Certo? Certo. O outro elemento é que os comerciantes de escravos eram uma burguesia muito rica e muito próspera na Inglaterra. E esses caras investiam capital onde? No comércio marítimo de escravos. Proibindo o tráfico negreiro, além de facilitar o fim da escravidão, porque não vai chegar mais escravos aqui no Brasil, por exemplo. Isso facilita o fim da escravidão quase que naturalmente, porque os escravos que estão aqui vão morrendo, especialmente pela violência da exploração escravista. Os escravos que estão aqui vão morrendo e não vão chegar novos contingentes de escravos da África para substituir. Então, os donos de terras vão ter que usar trabalhador livre, pobre, branco, negro e mestiço, que já existia na sociedade brasileira e era marginalizado. Essa galera vai ter que trabalhar. Vai se tornar trabalhador assalariado. Então, isso facilita o fim da escravidão, facilita o crescimento do mercado consumidor. Mas, além disso, se os traficantes de escravos ingleses não podem mais negociar escravos, onde que eles vão investir seu capital? Vão investir o capital na indústria inglesa. Então, a Inglaterra tinha esse interesse muito claramente. Por isso que, desde o início do século XIX, a Inglaterra vai pressionar o Brasil. A primeira pressão que os ingleses fazem sobre o Brasil é já no Tratado de Navegação e Comércio de 1810. Lembra? Em 1808, a família real portuguesa vem ao Brasil fugindo do Napoleão. No mesmo ano, ela abre o comércio brasileiro para a Inglaterra, que são as chamadas Nações Amigas, para poder exportar produtos agrícolas brasileiros e importar produtos industriais para manter o funcionamento da economia brasileira. E 2 anos depois cria a lei. O governo inglês e o governo português fazem um acordo comercial chamado Tratados de Navegação e Comércio. Nesses tratados são decididas 2 coisas. A Inglaterra queria 2 coisas. Queria que pagar menos imposto para fazer comércio no Brasil, isso já deu certo, a gente já discutiu na aula sobre modernização conservadora. E o segundo interesse era o fim do tráfico. A Inglaterra não conseguiu o fim do tráfico, mas conseguiu que entrassem nos tratados um compromisso do governo brasileiro, um compromisso do Estado brasileiro de promover gradualmente a diminuição do tráfico negreiro até sua extinção. O governo brasileiro não vai fazer porra nenhuma, mas para agradar a Inglaterra assume essa postura de que ok, não dá para abolir agora, mas nós estamos a favor do fim do tráfico, mas não faz porra nenhuma. O tempo passa, o tempo voa, e o que acaba acontecendo? Em 1822, o Brasil fica independente de Portugal. E quando o Brasil fica independente de Portugal, a Inglaterra vai pressionar o governo brasileiro para manter os compromissos dos tratados de navegação e comércio. Manter imposto baixo para produto inglês entrar no Brasil, ok. E manter o compromisso com o fim da escravidão, ok. Dom Pedro I aceita para ter o apoio da Inglaterra e para não arrumar treta com a Inglaterra, mas também não faz nada prático para abolir a escravidão. A primeira coisa prática que é feita no sentido de... A escravidão não, né? O tráfico negreiro. No sentido de combater o tráfico negreiro, foi feito logo depois que o Dom Pedro I abdicou ao trono brasileiro em 1831. O governo da regência é obrigado a aceitar um acordo que já estava sendo formulado antes, que é chamado de Lei Feijó-Barbacena. A Lei Feijó-Barbacena é uma lei que diz o seguinte, que todos os negros africanos escravizados que chegassem aos portos brasileiros seriam libertados. Ou seja, é uma lei que proíbe a entrada de tráfico negreiro no Brasil. Porém, a Lei Feijó-Barbacena, ela proíbe a entrada de escravos no Brasil, mas ela não define qual é a punição para quem entrar com escravos no Brasil e nem define quem fiscaliza os portos para impedir a entrada ou impor a libertação das pessoas que entrassem escravizadas no Brasil a partir desta data. É um lance meio assim, ó. O Estado brasileiro aprova uma lei proibindo a entrada de escravos no Brasil, proibindo o tráfico negreiro. Só que não diz qual é a punição e não diz quem fiscaliza. Então ninguém fiscaliza e ninguém pune. É quase dizer assim, bom dia, traficantes de escravos.
Eu sou o Estado brasileiro. Está proibido o tráfico de escravos porque é uma coisa muito ruim, tá bom? E também porque eu tenho medo da Inglaterra, então eu vou proibir o tráfico de escravos porque não pode mais. Mas olha, eu vou confiar em você, traficante de escravos. Eu não vou te fiscalizar e não vou te punir. Mas, por favor, não faça mais tráfico negreiro, hein? Você acha mesmo que teve alguma validade? É por isso que essa lei, Feijó Barbacena, é apelidada de Lei para Inglês Ver. Ou seja, é uma lei que o Estado brasileiro criou sem a menor intenção de fazer cumprir. Era só para acalmar a Inglaterra e fazer com que os ingleses aumentassem a sua confiança no Estado brasileiro e mantivessem boas relações econômicas e políticas com o Brasil. Tá bom? Lei para inglês ver. Então, senhoras e senhores, a partir disso, o que vai acontecer? A pressão da Inglaterra vai aumentando, 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 vai aumentando cada vez mais. E essa pressão aumenta tanto que em 1845, o parlamento da Inglaterra, lá na Inglaterra, aprova uma lei, lá na Inglaterra, chamada Bill Aberdeen. Bill quer dizer lei, Aberdeen é o parlamentar inglês que propôs a lei. Ou o ministro do governo inglês que propôs a lei. Bill Aberdeen. O que dizia a Bill Aberdeen? Dava à Marinha Britânica o poder de aprisionar qualquer navio negreiro, qualquer navio de tráfico de comércio de escravos que saísse da África em direção à América. Não importa se esses navios fossem para que lugar, viesse para o Brasil, se foda. Não importa de que origem fosse o navio, se o navio era inglês, se o navio era brasileiro, se o navio era português, se o navio era espanhol, se o navio era mexicano, não interessa. Saiu o navio da África, a marinha inglesa tinha a autorização do governo inglês. Mano, você percebe o que isso quer dizer? É como se a Inglaterra fizesse o que os Estados Unidos fazem no mundo de hoje. Se dessem autorização de fazer intervenção em qualquer lugar do mundo de acordo com seus interesses. Com a desculpa de estar defendendo a liberdade das populações negras. Só que assim, os caras eram libertados, né, os escravos que tivessem no navio era aprisionado pela marinha inglesa. O navio era incorporado à marinha britânica, então o dono do navio perdia o navio. As pessoas que estavam no navio eram libertadas e eram mandadas para as colônias inglesas para trabalhar, para virar trabalhador lá. Não era escravo, porque já não tinha mais escravidão nas colônias inglesas, mas era um trabalho muito barato, muito explorado. Então veja, se fosse realmente uma preocupação humanitária, mandava os caras de volta para a África, né? Mas não era bem assim que o rolê acontecia. Então o que o Bill Aberdeen mostra? Mostra para o governo brasileiro que a Inglaterra tá puta, tá por aqui com a enrolação de fazer só para inglês ver, ou seja, faz de continha para a Inglaterra ficar felizinha, mas não faz nada na prática. Por isso, em 1850, o governo brasileiro é forçado praticamente a aprovar a Lei Eusébio de Queiroz, que a gente já discutiu na outra aula, né, ó, junto com a Lei de Terra, são as duas leis muito importantes do ano de 1850 que mudam estruturas muito sólidas da história do Brasil. A Lei de Terras torna a terra uma propriedade privada que pode ser comprada e vendida. Então, a terra não é mais doada pelo governo, a terra é uma propriedade privada capitalista. Então, é uma modernização da legislação para tornar o Brasil um país mais capitalista. E quem não tem dinheiro, quem vive na terra, mas não tem dinheiro para registrar a terra em cartório, perde tudo. Isso aumenta a concentração de terra, ferra ainda mais os trabalhadores, os camponeses e os pequenos agricultores que vão perdendo tudo. E a Lei Eusébio de Queiroz, ela não proíbe o tráfico, né, irmão? O tráfico já estava proibido, mas ela regulamenta a proibição do tráfico, fazendo o quê? Definindo qual vai ser a punição e definindo qual vai ser a fiscalização para garantir o controle sobre o comércio de escravos. O fato é que, de 1831 a 1850, 1831 a Lei Feijó Barbacena, que teoricamente proibiu o tráfico. O tráfico aumentou nesse período, de 31 a 50. De 1850 para frente ele acabou. Caiu tipo 96%. O que continuou tendo de tráfico negreiro no Brasil era contrabando, feito de forma perigosa e ilegal. Então tá bom. Nesse cenário, então, o que acontece? Nesse cenário nós vamos ter um crescimento da importância do trabalho assalariado no país a partir de então. Então há um crescimento do trabalho assalariado. Por quê? Porque o trabalho assalariado, com o tempo, vai substituindo os escravos. Não é de uma hora para outra, claro, né? Mas à medida em que os escravos que já existem no Brasil vão morrendo, eles gradualmente vão sendo substituídos por um trabalho assalariado, que é um trabalho um pouco mais produtivo, porque é um trabalho que é remunerado. E além de gerar um mercado interno que interessa para a Inglaterra, de pessoas com dinheiro para comprar produto industrial inglês.
Agora, gente, a parada é a seguinte. O lugar mais moderno, que mais estava usando escravos nessa época, era a região aqui de São Paulo, a região do café. Então, qual foi a primeira opção? Dos paulistas, dos fazendeiros paulistas diante do fim do tráfico negreiro. Não foi já adotar o trabalho livre assalariado para modernizar a sociedade e desenvolver a economia, blá, 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 blá. Porque tem uma historinha que conta, e é uma historinha distorcida, que conta que a escravidão acabou porque os grandes fazendeiros de café aqui de São Paulo tinham uma mentalidade mais moderna, eles eram contra a escravidão porque consideravam a escravidão um trabalho pouco produtivo, que atrasava o desenvolvimento do Brasil. Então a escravidão acabou em grande parte por causa da força dos fazendeiros de café e seu interesse na modernização do país. Mentira. No começo, desesperados com a diminuição da mão de obra escrava, os fazendeiros de café do Brasil, de São Paulo, já que não podiam comprar escravos que vinham da África, começaram a comprar escravo de outra região. Então, lá no Nordeste, por exemplo, que os fazendeiros estavam falindo porque a economia estava em crise, o que eles começaram a fazer? Vender escravo para o Sudeste. Vender gente negra para cá e transportar esses escravos negros para trabalharem nas fazendas de café. Né? Por isso que, lá no Nordeste, o que acontece? O primeiro sistema de trabalho livre nem foi um trabalho livre assalariado, foi o que a gente chama de semi-servidão. Como os fazendeiros estavam, não foi de uma hora para outra também, claro, né? Mas com o tempo, os fazendeiros do Nordeste foram vendendo seus escravos para as fazendas de café aqui do Sudeste, de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro principalmente, o que vai acontecer? Eles vão ficar sem mão de obra. E aí, ao ficar sem mão de obra, quem que eles vão usar como mão de obra? Os próprios trabalhadores da região, as pessoas pobres da região. Só que os fazendeiros não estavam a fim de pagar salário para essa galera branca, pobre, negra, mestiça, de branco com índio, de branco com negro, de índio com negro, enfim. Os fazendeiros não estavam a fim de pagar salário para essa gente, não. Então, o que faziam? Deixavam os caras trabalhar na terra como se eles fossem servos feudais. Ou seja, eles viviam na terra, um pedacinho da terra eles trampavam para sua subsistência, e no resto da terra eles plantavam açúcar, plantavam cacau, plantavam tabaco, que era o que dava lucro para esses grandes fazendeiros. Então a situação vai tendo diferentes soluções de trabalho livre ou semi-livre no Brasil. Quando os fazendeiros daqui de São Paulo percebem que não vai dar mesmo, a escravidão vai acabar, eles começam a fazer planos para substituir o trabalho escravo. Não vão substituir de uma vez, não vão substituir completamente até o fim da escravidão, mas gradualmente vão substituindo o escravo. A principal fonte de trabalho, quem que era? Era o próprio homem pobre brasileiro. Branco, pobre, negro, mestiço, pobre, que era marginalizado, que durante a escravidão não tinha opções de trabalho, vai trabalhar nas fazendas, ok. Mas também esses caras, esses grandes fazendeiros, começaram a pensar no seguinte, que era necessário, e aí o racismo começa a pegar pesado no Brasil, de uma maneira escancarada. Sempre teve racismo, obviamente, né? Porque a escravidão era baseado na violência contra a população de origem negra, mas a partir de agora esse racismo vai ganhar um contorno mais científico, vamos dizer assim, ou pseudocientífico, falsamente científico, que é o seguinte: os fazendeiros brasileiros começam a aderir a essa ideia racista de que a população negra é inferior à população branca. Então eles começam a defender a ideia de que o Brasil é um país atrasado, é um país pouco moderno, pouco desenvolvido, porque tem muito negro. Então, para não assumir que o Brasil era um país pobre, atrasado, pouco desenvolvido e pouco moderno, porque tinha escravidão até, né, agora, porque era latifúndio, porque a população não tinha oportunidades, não tinha direitos, não tinha igualdade, enfim, porque era uma sociedade desigual, injusta e violenta. Não. O que eles falaram? O problema do Brasil é que o Brasil é muito preto. Então o que nós temos que fazer? Branquear o Brasil. O que significa esse conceito de branqueamento do Brasil? Significa importar trabalhadores brancos europeus. E tinha gente branca europeia querendo vir para cá, tinha gente branca europeia querendo vir para cá. E tinha por quê? Porque lá na Europa estava rolando a segunda revolução industrial, a partir da metade do século XIX, e muitos camponeses estavam perdendo as terras porque os donos de terras estavam usando máquina agrícola como trator, por exemplo, para produzir mais, então precisava de menos mão de obra. Nas indústrias também precisava de menos mão de obra. Resultado: uma galera desempregada vai começar a vir para a América.
a maior parte desses imigrantes que fugiram da miséria, da pobreza, da falta de direitos ou das guerras na Europa, porque tem todo aquele contexto do Napoleão II, as guerras de unificação da Itália e da Alemanha, a guerra franco-prussiana, essa galera que foge, a maioria vai para os Estados Unidos, fugindo da pobreza, da miséria, da desigualdade, fugindo da falta de oportunidade de emprego ou fugindo da guerra. Uma outra parte vai para a Argentina e uma outra parte vem para o Brasil. Então, para o Brasil, eles vêm para onde? Principalmente para as regiões produtoras de café. Não é só para as regiões produtoras de café, mas é principalmente para as regiões produtoras de café. Por quê? Porque é lá que tem mais emprego, é lá que tem mais prosperidade, porque aqui o Sudeste, por causa do café, era o motor do crescimento econômico brasileiro. Então, olha que absurdo. Os grandes fazendeiros começam a atrair imigrantes europeus com a desculpa de branqueamento do Brasil, ou seja, precisamos tornar o Brasil um país mais branco, porque assim o Brasil se torna mais civilizado e assim vai se tornar um país mais desenvolvido. Então, quer dizer, os homens livres pobres vão ficar com ainda menos oportunidades de trabalho, dignidade e prosperidade, por quê? Porque o imigrante europeu vai ocupar o seu lugar nos postos de trabalhos, nas fazendas, e isso vai piorando a condição de desigualdade social no Brasil. Dá uma olhadinha nessa tabela aqui, ó. Ah, não é a tabela ainda, desculpa. Vão ter 3 tipos de imigração europeia para o Brasil. Entre mais ou menos 1870, que é quando começa essa onda imigratória, até 1890, que é quando acaba o Segundo Reinado e acaba o espaço de tempo que nós estamos estudando. A primeira onda foi subsidiada pelos próprios fazendeiros, ou seja, os próprios fazendeiros abriam escritórios de imigração lá na Europa e pagavam a passagem dos imigrantes para virem trabalhar na fazenda. Só que o imigrante não pagava a passagem assim de bonzinho, não. O imigrante ficava devendo o preço da passagem. Então o que acontecia? O cara que vinha da Itália para cá, por exemplo, em 1870, quem inventou isso foi um senador paulista chamado senador Nicolau Vergueiro. E o senador Vergueiro, ele importava imigrantes e o imigrante era obrigado a ir trabalhar na fazenda dele. Então o que começa a acontecer nessas fazendas que importavam imigrantes com grana do fazendeiro? O preço da passagem era dividido em prestações anuais, o imigrante não recebia salário, ele trabalhava e só recebia na época da safra, quando tivesse a colheita do café. Então, durante o tempo, 6, 7, 8 meses que ele ficava trabalhando sem receber, ele tinha que fazer dívida, ele comprava as coisas para ver no armazém da fazenda e ia fazendo dívidas. E aí, o que acontecia? Com esse endividamento, esse cara ficava ainda mais preso, porque quando vinha o pagamento, ele tinha que pagar a prestação da passagem, tinha que pagar a dívida que ele fez para conseguir viver esse tempo todo que não recebeu salário. Então, ao invés dele diminuir a dívida, a cada ano a dívida aumentava e ele ficava mais preso. Além disso, esses grandes fazendeiros e os seus capatazes, que são os capangas dele que vigiavam os trabalhadores, estavam acostumados a lidar com escravo e uma parte dos trabalhadores da fazenda ainda era escravo. E tratavam os imigrantes igual tratavam os escravos. Então, esses imigrantes começaram, os que sabiam ler e escrever, que eram poucos, porque, claro, era gente muito pobre que vinha da Europa para cá e a maioria deles eram analfabetos. Alguns mandavam cartas ou pediam para amigos escrever a carta para mandar carta para o parente na Itália e falavam assim, não venha para o Brasil. Chegou a um ponto dos governos da Itália e da Alemanha proibirem a vinda de imigrantes para cá, tamanho era o grau de violência, exploração e injustiça que os imigrantes sofriam. Depois desse primeiro momento, vão ter 3 tipos então de escravidão no Brasil, que são esses 3 tipos aqui, ó. O colonato, a parceria e a imigração subsidiada. Subsidiada é quando alguém paga a passagem do imigrante. O colonato era o imigrante que vinha por conta própria e ele ia para as regiões do sul do Brasil, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense, que eram regiões pouco povoadas, porque é uma região de serra, né, de montanha, muito frio e de povoamento muito difícil. E o governo brasileiro dava ou vendia a preços muito baratos terra para esses imigrantes ali, para que o filme do Brasil, que estava queimado lá na Europa, pudesse melhorar um pouquinho e os governos da Itália, da Alemanha, enfim, desses países europeus, pudessem liberar a vinda dos seus cidadãos para serem imigrantes aqui no Brasil. Então, o colonato é o que deu origem àquelas várias pequenas e médias cidades, formadas por pequenos agricultores, onde tem um baixo grau de desigualdade social e um alto grau de desenvolvimento humano.
Não é alto grau de desenvolvimento humano e baixo grau de desigualdade, porque lá é gente que veio da Alemanha e da Itália e veio com uma educação melhor. É nada. É porque eles receberam, cada família recebia um lote de terra para plantar. Eles eram colonos. Colonos quer dizer o quê? Trabalhadores rurais com terra própria. Então eles prosperaram mais. O segundo tipo é a parceria. O que quer dizer a parceria? É o imigrante vem com a sua própria, por sua própria conta, chega aqui, ele era levado, se ele chegasse em Santos, ele era levado para a casa do imigrante lá em São Paulo, e lá ele podia ficar ali vivendo por algum tempo, até ele conseguir arrumar um emprego, ou na cidade, ou em alguma fazenda. Se ele arrumasse emprego em alguma fazenda, ele podia ser trabalhador empregado da fazenda, aí o governo brasileiro proibiu que as fazendas ficassem longo tempo sem pagar salário, tinha que pagar salário, não permitiu mais aquele lance de castigos físicos, aquela coisa toda. Ou ele virava parceiro, que é o segundo tipo. O que é a parceria? Ele plantava a terra por si mesmo. O imigrante fazia uma parceria com o fazendeiro. Então o imigrante, por sua própria conta, plantava a terra. Se ele tivesse grana, ele comprava ferramentas, comprava sementes por conta dele e plantava. E aí uma parte ficava com ele, uma parte ficava com o fazendeiro. Se o imigrante tivesse as ferramentas, tivesse a estrutura agrícola toda, semente, etc., ele conseguia ficar com uma parte maior da colheita para ele vender. E o fazendeiro ficava com uma parte menor. Se o imigrante só tivesse seu trabalho, ele usava a terra, plantava com as ferramentas e os equipamentos do dono da fazenda e ele recebia uma parcela menor da colheita. Mas esse é um segundo tipo, então, de imigração. A terceira é a subsidiada, seja pelo fazendeiro, que voltou a existir, mas cada vez menos, seja subsidiada pelo Estado, ou seja, o governo brasileiro passou a pagar a passagem desses caras. E a imigração subsidiada pelo Estado funcionava assim. O imigrante ele era livre para ir para onde ele quisesse depois que ele chegava no Brasil. Então muitos imigrantes nem foram para as fazendas, muitos foram para as cidades e começaram a virar industriais. Por exemplo, a mais importante família de industriais do Brasil, até os anos 70 do século XX, era a família Matarazzo, que é uma família de imigrantes italianos, que vieram da Itália para cá para trabalhar nas fazendas, só que chegaram no Brasil, tiveram liberdade, uma parte dos Matarazzo foi para as fazendas, outra parte ficou em São Paulo mesmo. Começou a trabalhar em oficinas, começou a trabalhar em um ou outro emprego ali de prestação de serviços ou de fabricação industrial e acabou prosperando e conseguindo virar dono de indústria. Então essa imigração subsidiada dava um pouco mais de liberdade para o imigrante, a maioria foi para as fazendas, mas ia para a fazenda livre, sem dívida. Então se ele achava que as condições eram ruins, ele podia sair da fazenda e procurar emprego em outro lugar. Tá bom? Tudo bem? Então isso é o processo de imigração no Brasil. A partir desse sistema, então, de imigração assalariada ou de parceria, começa a surgir um mercado consumidor interno no Brasil. Por isso que vai ajudar até a ter um pouco de crescimento industrial no país. Porque as coisas assim simples, de baixa tecnologia, não valia a pena ficar importando tudo da Inglaterra, né? Uma parte vai ser produzida aqui mesmo pelos industriais. Coisas tipo calçados, móveis, tijolo, material de construção em geral, telha, cerâmica, vela, fósforo, panela, sabão, entendeu? E isso começa então a fortalecer o mercado interno, o que ajuda a ter um crescimento industrial, mesmo o Brasil ainda não se tornando um país industrializado, tá bom? O Brasil só vai se tornar um país industrializado na metade do século XX. Então é isso. Tudo bem, minha gente? Tudo tranquilo? Então dá uma olhada nisso aqui, já que está tudo bem até aqui. Dá uma olhada. Esse é um gráfico da imigração no Brasil durante o século XIX, tá vendo? Ó, aqui no eixo X mostra os períodos de 1827 a 1850, de 51 a 60, aqui começa a década, né? 61 a 70, 71 a 80, 81 a 90, 91 a 900. E aí assim por diante. Olha só, nós vamos parar aqui, tá? Nós vamos parar aqui. Então dá uma olhada na imigração que teve aqui. A gente tem na década de 1870 até de 1880, nesses 10 anos, o início do crescimento da imigração. A imigração é muito pequena, próxima de zero. Antes de 1827 era quase zero. Aí ela vai crescendo aos pouquinhos, devagarinho nessa fase,
muito pouco significativa. A partir de 1865, aqui mais ou menos, ela começa a crescer, tá vendo? Ó, a linha azul vai descolando do eixo do gráfico. Aí ela vai subindo, em 1885, mais ou menos, a escravidão já está subindo, a imigração, é um tipo de imigração não especificado, ou seja, não sabe se é espontânea, do imigrante que vem aqui por conta própria, ou se é subsidiada, paga pelo governo para ele vir. Geralmente era subsidiada pelo fazendeiro ou espontânea. Aí, ó, até aqui, esse tipo de imigração que a gente não tem um registro de que ela era, chega no auge um pouco depois de 1890, tá certo? Aí a partir daqui, ó, vem a imigração propriamente subsidiada, a linha amarela, que vai subir, depois vai cair, vai ficar estável. Em que ponto ela vai ficar estável? Ela vai chegar a entrar quase 600 mil imigrantes por ano com imigração subsidiada pelo governo, que é a linha amarela. E a imigração espontânea, ó, vai chegar a entrar mais de 500 mil pessoas, lá por volta de 1930, que é quando a Europa está entrando no período da crise de 29 da Segunda Guerra Mundial, vai chegar a entrar mais de 500 mil pessoas no Brasil espontaneamente. Mas nessa nossa fase, ó, que vem até aqui, 1890, até 1900 mais ou menos, a gente tem fundamentalmente a entrada em média de uns 150 mil imigrantes por ano no máximo. 170 mil que está aqui, ó. Beleza? Então essa é a entrada de imigrantes. Aí, ó, esse dado que ficou, eu sei que a qualidade da imagem está uma bosta, mas o importante é que dá para ler as palavras, né? Ó, nos vários decênios, eu vou mudar a cor da minha tinta agora, cor da tinta mudando para vermelho. O decênio que vai de 1850 a 1890, o total de imigrantes que entraram no Brasil, 108.045 nesses 10 anos, tá bom? Desse total, 6.310 entraram em São Paulo, ou seja, nem 6% dos imigrantes entraram em São Paulo. Mas aqui ainda não é a fase da imigração mesmo, a fase da imigração é a partir daqui, ó, 1870, quando vão entrar 203 mil imigrantes, 204 mil quase imigrantes, 11 mil em São Paulo. Agora, olha aqui, de 1890 para frente. Vão entrar 500 mil imigrantes quase, 450 mil imigrantes, 183 mil só em São Paulo. Isso significa que 40% dos imigrantes que entraram em São Paulo para substituir a decadência dos escravos e trabalhar nas fazendas de café. Tá bom, gente? Com isso a gente encerra essa parte da escravidão e para encerrar esse tema a gente vai falar do movimento abolicionista. O que é o movimento abolicionista? É um movimento político de luta pelo fim da escravidão, a abolição da escravidão, por isso abolicionista. Esse movimento tem dois tipos de origem. De um lado é um movimento que surge na própria sociedade das pessoas negras ou mestiças, escravos e descendentes de escravos, que começam a desenvolver ideias, propostas e movimentos políticos contra a escravidão. E esses movimentos vão ganhando força pela própria mudança da mentalidade e mudança das características da sociedade brasileira. Esse é um tipo de movimento abolicionista. O outro tipo de movimento abolicionista é um movimento dentro da política, feita pelos políticos que eram pessoas ricas, grandes fazendeiros, da alta elite brasileira, que começam a ver no abolicionismo uma ferramenta útil para os seus interesses. Então, começa a ter pressão para acabar com a escravidão, não só pela Inglaterra pressionando, mas uma parte dos políticos brasileiros vai começar a defender o fim da escravidão também, o que vai fortalecer esse movimento abolicionista. Vamos falar primeiro do abolicionismo real, né? Que é o abolicionismo que surge da sociedade para tentar agilizar um processo, a abolição da escravidão, que já estava em andamento. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter muita força do movimento abolicionista, por exemplo, de ex-escravos
e descendentes de escravos. Uma das figuras mais famosas desse movimento é um cara chamado Luiz da Gama, que era um poeta, advogado, jurista brasileiro, que começou a desenvolver todo um movimento em torno da ideia de que a escravidão era ilegal no Brasil, principalmente depois de 1831. Porque se depois de 1831 toda pessoa que veio da África e pisou no Brasil deveria ser livre, entre 1831 e 1850, aquela fase para inglês ver, os descendentes dessas pessoas também tinham que ser livres, então a escravidão tinha que acabar, porque não existia mais nenhum escravo no Brasil que tivesse nascido no Brasil que não fosse descendente dos escravos que vieram para cá ilegalmente a partir de 1831. Tem também movimentos dos próprios escravos, começou a ter revolta, cada vez mais revolta de escravo, quilombo, escravo fugindo e formando comunidades de escravos livres. Muita gente da classe média e uma parte da elite, um pouco mais de uma cabeça moderna contra a escravidão, começou a financiar os movimentos abolicionistas. Então, por exemplo, os caras ajudavam, criavam redes de apoio para ajudar escravos a fugirem e formarem quilombos, ajudavam os escravos a se armar para defender os quilombos. No meio dessa história toda, teve uma guerra muito importante chamada Guerra do Paraguai, que o Brasil devastou o Paraguai. Só que foi difícil a Guerra do Paraguai, porque o Paraguai era, dentro do cenário da América do Sul, pelo amor de Deus, dentro do cenário da América do Sul, o Paraguai era uma potência naquela época, diferente de hoje em dia. Então, aliás, o Paraguai deixou de ser uma potência porque o Brasil devastou o Paraguai e matou quase 70% da população masculina adulta do Paraguai. Enfim. Para vencer essa guerra, o Dom Pedro II fez a seguinte prática. Escravos que quisessem lutar na guerra ganhavam a liberdade. Os seus donos recebiam uma indenização e o escravo ganhava a liberdade para virar soldado brasileiro e depois que ele voltasse da guerra, se ele voltasse vivo, obviamente, ele virava um homem livre. Então, mesmo que houvesse muito racismo dentro do exército, mesmo que os oficiais e os soldados brancos não gostassem muito dos soldados negros, tem aquela fita, os caras negros se sacrificaram na luta pelo país junto com o exército, fazendo parte do exército. Então, depois que acaba a Guerra do Paraguai acaba em 1870, quando o governo manda o exército para massacrar quilombos, grande parte dos soldados e dos oficiais se nega. Porque fala assim, não, nós não podemos massacrar as pessoas negras que estão lutando contra a escravidão, porque o exército é a primeira instituição do governo que aceitou as pessoas negras com igualdade entre negros e brancos. Então, o exército começa a virar uma força abolicionista também. Então começa a ter um movimento intelectual contra a continuidade da escravidão, eu exemplifiquei com Luiz da Gama. Começa a ter um movimento militar contra a escravidão, de soldados e oficiais do exército, que se recusavam a destruir quilombos porque os negros lutaram junto com os brancos na Guerra do Paraguai. Começa a ter um movimento popular mesmo, dos próprios escravos e descendentes de escravos, fazendo revoltas e formando quilombos contra a escravidão. E começa a ter um movimento, que é aquele que eu já afirmei, político, tentando pressionar o governo para acabar com a escravidão. Então esse movimento político vai tentar criar leis que agilizassem o fim da escravidão. Só que na verdade, olha só que coisa louca, eles vão conseguir conquistar algumas leis importantes, olha só. Em 1871 é aprovada a lei do ventre livre, em 1885 é aprovada a lei dos sexagenários. A lei do ventre livre declara que nenhuma pessoa mais poderia nascer escravo no Brasil depois dessa data. Então, que as crianças, filhos de pais escravos, mãe escravo, né? Porque se a mãe era escrava e o pai era livre, a criança era escrava. Porque é o ventre que determina, né? É o útero que determina se a criança é livre ou escrava no Brasil. Então, a lei do ventre livre tornou livres todas as pessoas que nascessem a partir dessa data no Brasil, filhas de mães escravas. Filhas e filhos de mães escravas. Só que dava uma opção para o fazendeiro. Como a mãe escrava não ia conseguir sustentar o seu filho, obviamente, porque ela é escrava, não recebe salário, então o senhor de terra tinha opção, ou ele expulsa a criança de lá, ou ele pode usar a criança até ela completar a maioridade. Como as pessoas eram exploradas como escravos, pelo menos a partir dos 12 anos de idade, começavam a ser explorados pesado mesmo na roça, a partir dos 14 ou 15,
ia poder usar, na época a maioridade era 21 anos, ia poder usar o escravinho, o ventre livre, né, a criança livre, como escravo, até 1870, até completar 21 anos, ou seja, 5, 6, 7 anos, os senhores de escravo não tiveram prejuízo com isso. Mas com essa lei, isso serviu de desculpa para quê? Para, ao invés de acabar com a escravidão de uma vez, o governo conseguia ir acabando aos poucos, conseguia enrolar o movimento abolicionista. A outra lei, que é a lei dos sexagenários, é ainda pior do que a lei do ventre livre. Porque essa lei dos sexagenários decreta que os velhinhos a partir de 60 anos não podem mais continuar sendo escravos. Mano, primeiro, não era muito comum chegar a 60 anos de idade. Os escravos morriam cedo por causa da dureza do trabalho e da violência dos castigos físicos. Além disso, com 60 anos, esse escravo não estava conseguindo mais trabalhar. Ele tinha virado só uma despesa para o dono do escravo. E aí, se o dono do escravo simplesmente mandasse ele embora da fazenda, isso podia causar revolta nos outros escravos, né? Porque eles iam falar assim, porra, vou trabalhar aqui que nem escravo, se eu sobreviver eu vou ser simplesmente chutado para fora para morrer na miséria, abandonado. Então os donos de escravo acabavam ficando com esses escravos idosos que viravam tipo figuras folclóricas nas fazendas, assim. Agora, com a lei dos sexagenários, os donos de escravo podem mandar os escravos embora sem queimar o filme, sem causar revolta. Por quê? Porque eles eram obrigados a libertar, eles não tinham escolha mais, entendeu? Então são leis que, ao invés de acelerar o fim da escravidão, elas acabam dando desculpa para o governo e fazendo essas leizinhas que não resolvem o problema, que dão vantagens para os fazendeiros, muito mais do que para os próprios escravos e para a própria população escravizada. E, na verdade, a escravidão vai sendo adiada. Quando a escravidão acaba, em 1888, com a Lei Áurea, havia no Brasil algo como, alguns falam em 400 mil escravos, eu já vi falar em 200 mil escravos, o número não é muito preciso. Mas, mano, num país que tinha uma população de 20 milhões de pessoas, 400 mil escravos é uma minoria. Então isso mostra o quê? Que quando a escravidão realmente acabou, a escravidão já não era mais a base do sistema de trabalho. Porque desde 1850, desde a Lei Eusébio de Queiroz, o número de escravos estava diminuindo porque não entrava escravo novo vindo de fora. E o movimento abolicionista acelerou ainda mais esse processo, levando a um apoio aos quilombos, um apoio aos escravos que fugissem. Sociedades de abolicionistas juntavam grana para comprar a liberdade de escravos em fazendas, enfim. Então isso foi acelerando. O resultado é que quando a escravidão acabou, a maioria dos donos de escravos nem eram os grandes fazendeiros. Os fazendeiros tinham escravos, mas eram poucos os escravos da roça. A maioria era escravo doméstico, ou seja, cozinheiro, cozinheira, faxineiro, faxineira, jardineiro, jardineira, essas coisas assim. Ou escravos urbanos, escravos nas cidades, porque tinha uma parte da classe média no Brasil, e isso, né, alimenta um racismo e um ódio aos trabalhadores, que é uma característica, um traço vital da elite brasileira e da classe média brasileira até hoje. Uma parte da classe média e dos pequenos ricos, o que eles faziam? Eles compravam 5, 6 escravos, não para trabalhar para eles, porque eles moravam na cidade, para alugar esses escravos e viver de renda. Eles chamavam escravo de ganho. Então, sei lá, vamos supor que eu sou um dono de escravo de ganho e você tem comprou uma casa que precisa de reforma. Então você quer ter um pedreiro. Só que você não quer contratar um pedreiro livre. Você quer usar um pedreiro escravo, mas você não vai comprar um escravo só para ser pedreiro, porque você vai levar ali 3 meses para construir sua casa, 6 meses para construir sua casa, e não vai precisar mais do escravo. Então o que você faz? Você aluga o meu escravo pedreiro. E eu vivia disso. Então quando tem a abolição da escravidão, quem mais se fudeu nem foram os grandes fazendeiros. Quem mais se fudeu foram esses caras que tinham escravo de ganho. Só que mesmo assim os fazendeiros ficaram putos. Ficaram putos por quê? Porque, ok, eles sabiam que a escravidão ia acabar mais cedo ou mais tarde, porque ela já estava em decadência desde 1850. Então o problema não foi a Lei Áurea ter acabado com a escravidão. O problema é que os grandes fazendeiros queriam que o governo reconhecesse que, abolindo a escravidão, estava tirando uma propriedade da mão do grande fazendeiro e pagasse uma indenização. Entendeu? Que o escravo não fosse tratado como um ser humano que agora é livre, fosse tratado como uma propriedade que o governo estava tirando do dono. E aí paga uma indenização. Quando o governo tira uma terra, tira uma casa de alguém para construir uma estrada, por exemplo, paga indenização. Então tinha que pagar a indenização pelo escravo. Só que a Lei Áurea não definiu
indenização. Não pagou indenização. Só dizia assim a Lei Áurea: está abolida a escravidão, desse dia em diante, revoguem-se todas as disposições em contrário, ou seja, cancela todas as leis que autorizavam a escravidão, porque a Lei Áurea agora proibiu tudo. Já era. Então os fazendeiros ficaram putos pra caramba, ficaram com medo. Ficaram com medo do quê? Medo de que o imperador, um dia, para tentar agradar o povo, sei lá, decidisse fazer reforma agrária, divisão e distribuição de terra, sem pagar indenização, imaginou? O caos que ia ser para os fazendeiros. Só que os escravos mesmo em si não tiveram grandes vantagens com a Lei Áurea. Por quê? Porque a Lei Áurea aboliu a escravidão, proibiu a escravidão, mas não definiu nenhuma política pública, nenhum plano de governo para inserir esses escravos na sociedade. Então eles não tinham acesso à educação, à qualificação profissional, eles não tinham nem o direito de frequentar a escola, aliás, eles não tinham direito de certos tipos de trabalho livre. E como muitos desses ex-escravos não queriam mais morar na fazenda, porque tinham trauma de viver na fazenda, da violência toda que estava ali, não adiantava nada continuar ali, muitos deles foram embora para as cidades. E foram fazer o que nas cidades, percebe? Uma vida precária, difícil, marginalizada e ainda com o peso do racismo. Então a condição do ex-escravo não melhora quase nada. Melhora porque ele já não é mais um objeto, já não é mais uma coisa. Uma mercadoria, mas o racismo, a exclusão, a falta de oportunidades e a falta de direitos continuam deixando essa população negra absolutamente marginalizada. E o caminho para a libertação efetiva é um caminho que a população negra no Brasil vem trilhando desde então até hoje e ainda sofre pra caramba. Beleza, minha gente? Encerramos então mais essa aula. Até o próximo encontro. Um beijo.